Oi, gente, olha eu aqui de volta. Lembro que no último vídeo que eu postei pra vocês foi de umas comprinhas de aquele tecido de pelúcia. Eu tava com muitos planos e acabou que os vídeos que eu queria estar postando pra vocês hoje, infelizmente eu não vou poder postar. A minha ideia de vídeo pra hoje, pra esse vídeo, né? Depois de tanto tempo sumida, era um e acaba que eu vou fazer outro. Como é que eu posso dizer? Saiu tudo dos meus planos, não aconteceu as coisas do jeito que eu imaginava. A ideia era postar, né, fazer as almofadas de pelúcia e acabar de montar a decoração aqui do meu quarto, mas infelizmente não vai ser possível. Então eu tinha falado pra vocês que eu ia fazer um vídeo, ia começar a fazer do jeito certo, né, explicando por que eu comecei a fazer vídeo, o que me incentivou. E ia continuar, né, com as minhas decorações aqui do quarto. Então eu vou tentar resumir para vocês rapidinho o porquê, né, e a ideia de fazer as decorações, como ia ser e o porquê que eu mudei de ideia. Então assiste aí, não deixa de deixar o seu curtir, se inscreva no canal, ajuda a gente. Agora, gente, eu vou precisar muito, muito, muito do apoio de vocês. E conto com todos vocês. Quer saber qual vai ser a novidade que eu teria, mas que eu não tenho mais, mas que mesmo assim eu tenho? Fica aí, não sai daí, hein? Bom, gente, acontece o seguinte. Eu comecei... Desculpa, gente. Meu filho aumentou a televisão aqui e aí eu tive que ir lá chamar a atenção. Enfim. Gente, como que eu comecei a fazer os vídeos pro YouTube? É o seguinte. Em 2017, eu assistia muitos vídeos. Eu tava com a Nathalie ia fazer 2 anos. E aí eu procurava muito, eu ia fazer o aniversário dela, do tema Mini. E aí eu assistia muito vídeo sobre as decorações, que eu queria fazer tudo, né? Eu tava em casa, eu queria montar tudo para não precisar pagar nada. E eu achava que ia sair mais barato. Só que assim, eu sou muito gastona, então tudo que eu vejo eu quero. Eu não me controlei, acabou saindo um pouquinho mais caro, porém, mas eu gostei. E aí eu assisti nos vídeos, aí eu vi que dava pra fazer vídeo também. E aí eu comecei, falei, vou fazer o aniversário dela, vou gravar, que daí vai ficar marcado, né? Quando ela quiser assistir, ela vai poder ver como foi tudo. Então aí eu comecei a fazer os preparativos do aniversário dela da Mini, que seria de 2 anos, foi em 2017 isso. Nisso que eu comecei a fazer os vídeos, gente, naquela época, não tinha assim, eu não entendia muito do YouTube, eu não entendia por que o pessoal gravava tanto vídeo, porque o que levava o pessoal, eu achava que, tipo assim, era um hobby, uma coisa legal. E aí eu falei, gostei também, vou fazer. E aí eu comecei a gravar, eu não sabia que tinha esse negócio de monetização, que ganhava dinheiro, eu não sabia de nada disso. Enfim, fui, meti a cara e fui. Eu não sabia editar vídeo, não sei ainda, né, gente? Tô aprendendo. Mas eu não sabia legal. Eu lembro que a casa lá era escura e eu pegava o notebook, gravava no notebook, já mandava pro YouTube, enfim. Aí o que aconteceu? Eu comecei os preparativos do aniversário dela e eu ia fazer até o final, até o dia da festa e tal. Só que quando tava faltando mais ou menos uns 15 dias, faltando 15 dias para o aniversário dela, eu já estava com quase tudo pronto, só faltava fazer o bolo, os brigadeiros e montar os saquinhos surpresa. Já estava tudo comprado, era só fazer. E eu lembro que eu ia fazer o bolo dela, eu ia fazer o bolo da mesa, ia ser aqueles bolos temáticos de isopor, que é só de enfeite. O bolo para os convidados, eu ia fazer marmitinha, sabe aquelas marmitinhas que o pessoal coloca docinho? Eu ia colocar um pedaço de bolo e os brigadeiros, que aí evita aquele negócio de aglomeração, de ficar todo mundo junto. E olha que naquela época podia ter aglomeração, viu, gente? Mas eu achei mais prático do que ficar cortando, pelo menos ali já tava cortadinho, certinho, eu já dava cada um o seu, já ia com docinho, ia ser mais rápido. Minha ideia era essa. E aí eu comecei a me programar. Quando faltava 15 dias para o aniversário dela, eles tinham, né, o Natanael teve um problema de saúde e a Nathalie infelizmente também teve.
segundo o que dizem, era hereditário, né? É coisa do sangue. O sangue do meu marido, né? A família dele, ele tem um irmão que ele tem convulsão. E a minha irmã também tinha convulsão quando criança. Então, assim, juntou o meu sangue e o sangue do meu marido, veio muito forte nos meus filhos. Então, eles tinham muita convulsão, gente. Muita convulsão mesmo. Tinha vez eu ficar 15 dias com ele no hospital, uma semana, e era do nada a convulsão. Não era por febre alta. Só que assim, eu tinha que ficar muito ligada na febre deles, porque, tipo, quando eu percebia que eles estavam febril, tipo 37,5, do nada eles já estavam em 39 e já estavam convulsionando. Às vezes eles convulsionavam e eu nem percebia a febre neles. Então eu tinha que ficar o tempo todo em cima deles. Tanto que esse motivo, meu esposo na época estava ganhando assim razoavelmente bem, a gente não pagava aluguel. Então ele pegou e falou assim: "Não, filha, faz o seguinte, fica em casa cuidando das crianças. Não dá para você trabalhar fora". Por quê? Porque eu saía para trabalhar fora, mas eles faziam, o Natanael fez muito tratamento, depois veio a Nathalie também fazendo muito tratamento. Aí eu tinha que ficar com os dois. Tinha semana que eu ficava a semana inteira em hospital, porque todo dia um deles tinha uma consulta. E aí, por esse motivo, eu e meu marido resolvemos que eu não ia trabalhar fora. De boa, a gente conseguia se manter, né? A gente não tinha carro, não tinha aluguel, não tinha nada, dava pra gente se manter. Aí o que acontece? Como eu não trabalhava, eu ficava em casa e meu esposo, trabalhava. Aí na semana, faltando os 15 dias para o aniversário da minha filha, ela teve uma convulsão muito forte. E nunca os médicos entendiam o que estava causando a febre, porque quando se tem febre é o organismo avisando que tem algum tipo de infecção. Então aí eu pegava e ia em nada. Só que dessa vez a minha filha foi diferente, porque eles queriam descobrir o motivo da febre, o que estava causando febre. Porque ela, em um dia, ela teve 4 convulsões, assim, uma perto da outra, sabe? Ela convulsionava, voltava, convulsionava, voltava. E é triste, gente, é uma coisa que eu não desejo pra ninguém. Passar a noite em hospital, cama dura, cama não, né? Cadeira, não é fácil, não é fácil. E aí ela convulsionou, a gente foi pro hospital. Quando chegou lá, a médica tava suspeitando que ela tava com uma. Eu não lembro o nome, que eu sei que o exame é retirado um líquido que a gente tem aqui na espinha, na coluna, né? Aí tinha que tirar para poder fazer. Aí minha filha foi pro isolamento, por causa que era uma doença que era contagiosa. Ela foi pro isolamento, eu tive que ficar isolada com ela num quartinho menor do que um banheiro, gente. Só cabia uma cama e uma cadeira. Então, assim, foi muito tortuoso. Aí eu ia cancelar a festa dela, só que já tava tudo pronto, tudo, sabe? O salão eu tinha alugado para uma data, aí tinha pago. Quando chegou na data não ia dar para fazer, eu tive que ir lá conversar, trocar a data. Aí chegou quando tava chegando, que eu tinha marcado para fevereiro, que ela faz no dia 1º de janeiro, eu tinha marcado para fevereiro a festa. Aí não deu para fazer. Aí eu fui lá, conversei com a moça por causa do contrato. Ela falou: "Não, beleza. Se você marcar para um dia que eu não tenho agendamento, pode marcar normal". Aí eu consegui remarcar. Então, assim, eu ia perder todo o dinheiro, tudo, gente. Tipo, eu tinha gastado mais ou menos uns 3.000 reais com essa festa da Nathalie, incluindo salão, salgado, tudo que eu tinha feito. Então, assim, tudo bem que é a saúde da minha filha, mas era um dinheiro que eu não podia, entendeu? Aí eu fiquei. Se ela ficar internada, infelizmente não vai ter festa. Quando ela sair, a gente faz uma festinha de bem-vindo, né? Mas se ela sair antes e eu ver que ela tá bem, eu vou fazer, vai continuar. E aí ela ficou uma semana internada no hospital. Aí quando saiu o resultado do exame, deu negativo, graças a Deus, mas não descobriram o motivo da febre. Ela ficou em observação por causa da convulsão, tinha que ficar 12 horas de observação. Nós ficamos lá, fizemos o exame, já tinha uns 3, 4 dias que a gente estava lá. E aí fez o exame e deu negativo. Eu achei que eles iam liberar ela, mas não liberaram, resolveram internar ela. E ela subiu para o andar de internação. E aí foi mais uma semana. Então, quando foi o aniversário dela, ia ser num sábado. Quando foi numa quinta-feira de manhã, ela recebeu alta. Aí eu fiquei assim, ela tava bem no hospital também, ela tava muito bem. As médicas, eu perguntei pra médica se tinha algum problema, eu fazia a festinha dela. Aí ela pegou e falou: "Não, se você observar só que ela tá cansada, alguma coisa, você, né, vê o limite dela pra não afetar ela. Normal".
de boa. Falei, ah, tá bom. Então, assim, a festa ia ficar de pé. Só que como teve esse intervalo, esse meio tempo dos 15 dias, eu parei de gravar vídeo, não fiz mais vídeo pro YouTube. Aí, quando ela recebeu alta, aí nessa quinta-feira ela recebeu alta de manhã, eu já cheguei em casa, deixei ela com a minha mãe, corri pra feira pra comprar as coisas que tava faltando pra terminar de fazer os salgados, pra fazer a batata em conserva. Eu lembro que foi uma correria. Eu tive quinta e sexta pra fazer tudo que eu tinha pra fazer. Não saiu do jeito que eu queria. O bolo mesmo não saiu, tipo, aí eu tive que fazer tudo naquela. Vamos fazer o que dá pra fazer, né? Então não saiu perfeitamente como eu queria que saísse, mas saiu. Aí a gente foi uma correria, então eu não consegui mais gravar nada, eu não conseguia fazer nada, porque daí eu já não tinha tempo pra ficar gravando, pra, né, aquela coisa toda. Aí eu fiquei chateada e nunca mais eu quis saber de gravar vídeo. Aí, quando passou um tempo, quando foi agora, né? Aí a gente morava numa casa lá no quintal dos meus pais, meus avós. E aí a casa era pequena, era 3 cômodos. Aí era eu, meu esposo e meus 2 filhos. Então a gente não tinha privacidade, aquela coisa. Quem é mãe, que tem seus filhos que dormem junto e tal, que tem casa pequena, vai entender o que eu tô falando. E aí o meu marido recebeu uma promoção no serviço, começou a ganhar bem e teve uma proposta lá no qual ele recebeu um valor e a gente pegou e fomos morar de aluguel. A gente limpou meu nome, limpou o nome do meu esposo. Nós fomos, isso foi em 2019. Nós fomos, resolvemos, vamos morar de aluguel. A casa aqui tá pequena, agora a gente tá, né, dá pra gente manter. Aí nós, no dia 20 de junho, gente, não esqueço, dia 20 de junho eu fiz minha mudança, fui morar em Guarulhos. Aí nós ficamos lá por um tempo. Aí a gente, sabe, tava bem, gente. A casa lá era enorme, grandona. Meu quarto era enorme, o quarto dos meus filhos também era grande, a cozinha grande. A sala enorme, enorme, enorme. Tinha quintal para meus filhos brincar. Tipo, uma casa, gente, muito boa. Muito boa mesmo. E por um valor bem acessível. A gente pagava lá R$ 600. Então, pra gente tava bom. Mas tudo que é bom dura pouco. E aí o que aconteceu? Quando foi, a gente mudou em junho, quando começou tipo assim, outubro, finalzinho de outubro para novembro, a gente começou a perceber mofo no quarto das crianças. Aí eu peguei, quando eu vi, comecei a perceber, né, era no guarda-roupa do lado de dentro. Aí, como não tinha roupa, porque eu tenho o hábito de colocar o sapato deles lá, as caixinhas tudo organizadinho, deu pra ver bem. Aí eu afastei o guarda-roupa. Quando eu afastei o guarda-roupa, atrás do guarda-roupa, a madeira tava toda, gente, cheia de mofo. Toda, toda, toda. Aí eu já fiquei meio assim. Eu fui, limpei, passei vinagre, tudo que mandaram eu passar, passei. Bicarbonato e comecei a observar. E aí foi piorando, foi piorando, foi piorando. O que que aconteceu? O mofo começou a passar para as roupas, principalmente aquelas roupas que eles não usavam muito, tipo, época de calor, tava frio, então as roupas de frio deles que tava guardado, mofou, gente, era mofo mesmo, muito mofo. E foi só piorando. Aí nós conversamos com o dono da casa, ele comprou uma tinta anti-mofo, nós pintamos lá, passamos a tinta no quarto deles, no meu quarto, que daí no meu quarto também começou a dar mofo. Nós passamos em tudo. Só que, gente, o que acontece? Como os dois teve esse problema de convulsão, o Natanael, ele adquiriu aquela, ele tinha muito bronquiolite, bronquite asmática, muito problema de respiração, ele teve que usar bombinha por um tempo. Então assim, a imunidade deles é muito baixa. E aí eu comecei a me preocupar em questão a eles. Aí passamos a tinta, não melhorou. Aí compraram um produto aquele secar, né, de colocar, mandaram eu colocar onde tinha mais mofo. Aí coloquei. Tipo, chupava muito, gente. Eu via o líquido embaixo, nossa, muito mesmo. Só que eu não tinha como manter aquilo, porque uma semana era, sabe, toda semana eu teria que comprar e para todos. Porque o que aconteceu? Era assim, era o meu quarto, aí tinha um corredor, era o quartinho das crianças, aí seguia, tinha a cozinha, o banheiro e a sala. E aí o mofo começou no quarto dos meus filhos. Depois, quando eu comecei a observar mais ainda, que eu fazia faxina toda sexta-feira, no meu quarto eu comecei a ver mofo. Aí depois eu comecei a ver na cozinha, na geladeira. Um dia eu fui empurrar a geladeira que eu fui limpar. Quando eu olhei a geladeira, tava mofado ao lado de trás dela, o cantinho onde ficava encostado no armário. Quando eu fui ver, e aí quando eu fui ver, o mofo chegou lá na sala. E aí começou a ficar de um jeito, gente, os sapatos que estavam na sapateira todos mofados, aquele cheiro.
Eu vinha de Guarulhos, às vezes eu vinha passar o fim de semana na minha mãe, eu ficava aqui o fim de semana, tipo, eu vinha na sexta para voltar no domingo. Quando eu chegava lá, que eu abria aquele cheiro horrível. Então, assim, para os meus filhos, gente, não dava, não dava. Então, assim, a casa era boa em si, muito boa mesmo, só que estava afetando a saúde dos meus filhos. Aí eu tive que tirar a cama deles do quarto, colocar na sala. Então, tive que fazer toda uma mudança para ver se não afetava eles até vencer o contrato, porque eu tinha que sair de lá. Aí a gente foi empurrando, conversando com o dono da casa. Quando a gente completou lá mais ou menos 10 meses, e isso, gente, a gente mudou em junho. Quando foi em agosto, Deus nos abençoou, a gente conseguiu comprar o nosso carro próprio. Não é um carro do ano, mas eu conseguia me locomover de lá de Guarulhos. Eu vinha para minha mãe, porque de ônibus era muito puxado, tinha que pegar 2, 3 ônibus, ir com as crianças. Era muito ruim, gente. Então, com o carro era tudo mais prático para mim ir no mercado, para mim resolver tudo lá, porque lá eu não conhecia ninguém, eu era sozinha, então era eu por mim e por mim. E aí o carro ia ajudar muito. Aí nós conseguimos, com a graça de Deus, a gente conseguiu dar entrada nesse carro. Então, assim, foi uma conquista. Não me arrependo de ter saído para ir morar de aluguel, porque a gente conseguiu andar com as nossas próprias pernas, tomar nossas decisões, conseguimos ter sim algumas coisas, né? Uma coisa nossa, nós conseguimos. Aí a gente pegou e não conversamos com o dono da casa, já não tinha mais o que fazer. Ele chegou a falar: eu morei aí por anos e nunca aconteceu isso. Aí eu, tipo, mostrei pra eles, tirava foto, mandava pra eles ver que eu não tava agindo de má fé. Aí chegou uma época que não deu mais. Aí, quando foi em março, eu conversei, falei: não, não dá, é a saúde do meu filho que tá em jogo. Aí deu quebra de contrato, né? A gente perdeu, a gente tinha dado acho que 2 meses de depósito, a gente perdeu um. Mas, enfim, é a saúde dos meus filhos, gente. Eu sei que dinheiro é uma coisa que, né, todo mundo tem dó e tal. Ai, não. Mas pelos meus filhos, gente, eu faço qualquer coisa. Entendeu? Eu não me arrependo de nada do que eu fiz. Se acontecesse de novo, eu faria de novo, porque eu sei quantas noites eu passei em claro com eles em hospital. Eu sei, gente, cada minuto, cada segundo, eu sei o que vale, sabe? Então eu conversei com meu esposo, a gente conversamos e íamos sair de lá. Aí isso foi em março, foi quando começou a pandemia do coronavírus. E aí meu esposo já ficou em alerta, porque a empresa que ele trabalhava é boa, pagava legal, pagava, só que não era do ramo alimentício. Quem trabalha no ramo alimentício, né, empresa alimentícia, durante essa pandemia não fechou, porque é necessário, né? Agora outras empresas que não é necessário, teve que fechar, teve que diminuir o quadro de funcionários. E a gente sabia que ia acontecer isso com meu esposo. Então eu falei para ele, a gente já tem que ir atrás de uma casa, ver o que vai fazer, porque não sei se a gente vai conseguir sustentar o aluguel, o carro e ainda mais se você ficar desempregado. É mais fácil a gente conseguir arrumar o dinheiro do carro do que arrumar do carro e do aluguel. Aí a gente já ficou em alerta, né? E já começamos a pesquisar outra casa, que a gente ia ter que sair de lá de qualquer jeito. Aí foi quando a gente veio morar aqui nessa casa, que eu tô perto da minha mãe, tô perto da minha avó e amei. Tipo, a casa é perfeita. Vocês já viram alguns vídeos aí, o meu quarto é grande, minha sala é grande, bem ventilado. Acabou o problema da infiltração dos mofos, acabou, gente, acabou mesmo. Então, tipo, tava perfeito. Aí foi quando eu comecei, o aluguel é maior, né? A gente paga um valor aqui maior do que a gente pagava. E aí, meu esposo foi mandado embora como a gente já imaginava, ele foi dispensado. Então, enquanto ele estava recebendo o seguro, a gente estava bem, porque não era igual o valor do salário dele, mas a gente estava se mantendo. Eu peguei o auxílio também, então assim, ajudava muito. A gente estava conseguindo manter. Aí o pessoal começou a falar, minha tia Lévia falou assim: Su, por que você não começa a gravar vídeo? Aí eu fiquei assim: eu? Ela você leva jeito, que não sei o quê. Aí eu lembrei que eu já tinha gravado esses vídeos do aniversário da minha filha. Então eu peguei e fiquei pensando, né? Eu cheguei no meu marido, falei. Ele falou assim: Fia, por que você não começa a gravar vídeo? Aí eu, você também, Robson, não sei o quê. Ele falou: Fia, você tá em casa, pra você vai ser bom, que não sei o quê. Porque também nesse meio período de quando a gente morou em Guarulhos, eu engravidei e perdi os nenéns, então eu tive depressão, sabe? Não sei o porquê que eu tive a depressão, eu não sei se foi a perca dos bebês, eu não sei.
mas eu tive depressão. Então aí ele falou assim: é bom que você vai estar mexendo com a sua mente, você vai se distrair. Aí ficou meu tio e minha tia, meu esposo e minha tia falando: vai dar, vai ser legal, que não sei o quê. Ah, eu te apoio. Então, assim, eu tive um alto incentivo, né, da parte deles. Aí eu fiquei: será? Aí eu entrei com a minha conta, né, que eu tinha. Quando eu entrei, que eu fui ver, eu tinha esses vídeos do Mickey, só que eu não sei o que aconteceu, parece que saiu do ar, não sei. Tipo, tinha lá o tema, né? O canal tava feito, tava montado, só que os vídeos, que eu falei, se tivesse eu até teria deixado, né? Mas não sei o que aconteceu com os vídeos que sumiram, enfim. E aí foi quando eu comecei. Apresentei aqui a minha casa pra vocês, abri a porta da minha casa pra vocês e comecei a gravar os vídeos, né? Nossa, da almofada de nó que eu fiz com o negócio de piscina, do meu dia a dia na feira, enfim, né, das minhas loucuras, meu dia como dona de casa, como mãe, os cuidados que eu tenho com o meu cabelo, com o cabelo da minha filha. E tava tudo indo bem. Foi quando eu fiz o vídeo da pelúcia pra vocês. Eu vou fazer, tava com altas ideias, tanto que se vocês assistiram os outros vídeos, vocês vão ver. Se vocês não assistiram, corre lá e assista, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. E aí eu comecei, montei a sala, troquei a sala de lugar, troquei a cozinha, dei aquele jeitinho no banheiro, enfim, comecei a arrumar. Ficou faltando o meu quarto e eu não, sabe? Aí depois eu comecei a ter uns problemas, né? Depois do meu último vídeo eu comecei a ter alguns problemas e eu já não conseguia mais gravar. Eu não sei explicar pra vocês, mas é porque eu sou uma pessoa que eu pego muito a dor, eu sinto muito a dor das pessoas, sabe? Então mexe comigo. E aí eu tive alguns problemas, né? É, que mexeu comigo, aí eu não queria mais saber de fazer nada, já comecei a me entregar de novo, só ficava deitada. Aí o meu esposo, o salário dele, ele conseguiu um outro emprego, só que aí o salário dele não era o mesmo, tipo, caiu bastante. Enfim, aí as coisas foram acontecendo. E aí tá aí a resposta para vocês. Por que que eu voltei com o meu canal? Por que que eu resolvi? Foi por isso, gente. Só que hoje sim, gente, eu tenho a ideia de que o YouTube paga, eu sei como funciona o YouTube, tudo certinho. E, enfim, voltei. É isso. E parei de novo, né, esses dias, quando eu comecei a ter esses problemas. E nisso que eu parei, eu até queria gravar, porque eu tenho uma responsabilidade, eu respeito todos vocês. Eu sei que tem gente que espera, eu sei que tem gente que gosta de acompanhar. E eu tinha que vir aqui para dar essa, né? Aí a minha ideia era fazer um vídeo explicando para vocês o porquê eu sumi. Mas antes eu tinha que fazer esse vídeo para vocês, né? Do porquê eu vim fazer e porquê que eu quis virar uma youtuber, porquê que eu quis fazer esse canal e tal. E é isso aí, gente. Para não ficar muito longo esse vídeo, eu vou subir ele para vocês, mas vai vir a parte 2 do porquê que eu sumi, qual eram as minhas ideias para esse tempo que eu sumi e o que que aconteceu, beleza? Então, gente, se vocês gostaram, já se inscreva, deixe seu like, ajuda mesmo a gente. É difícil, eu quase desanimei, mas eu tô aqui, tô de pé. Vamos pra cima e seja o que Deus quiser, né? Porque sem ele a gente não faz nada. Sem ele a gente não consegue chegar a lugar nenhum. E como eu disse, tinha muita notícia boa, esperava vir com novidades, mas não foi isso acontecido. Mas graças a Deus, tudo é permissão e eu creio que nada é em vão, né? Então, gente, fica aí que eu já venho gravar outro vídeo pra vocês do que eu ia fazer, o que tá acontecendo. Não sei se vocês separaram, mas ali, ó, já tem uma baguncinha, aqui já tem outra baguncinha. Vou mostrar tudo pra vocês, vou explicar tudo que tá acontecendo, tudo que aconteceu nesses 4 meses. E é isso, gente. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.